As bênçãos do crente em Cristo Jesus. As bênçãos do crente em Cristo Jesus. Eu quero começar com você nessa quarta-feira e também no próximo domingo, e assim sucessivamente, sempre às quartas-feiras e aos domingos à noite, uma série de mensagens baseadas no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios. Essa é uma carta muito especial, essa é uma carta muito preciosa, que traz muitas verdades para a nossa vida e para o nosso coração. E eu quero destacá-las para você. Quero que você se aproprie dessas verdades preciosas do Senhor para a sua vida e para o seu coração. Eu quero com toda a sinceridade que você, ao meditar na palavra do Senhor, na carta aos Efésios, você possa entender de uma maneira muito direta, muito clara, simples e objetiva, como é a Igreja de Jesus, o que o Senhor tem reservado para a Igreja de Jesus e as aplicações práticas do dia a dia e da vida, do ser, do pertencer a Cristo Jesus neste tempo em que nós estamos vivendo. Então, eu quero convidar você a iniciar essa caminhada nesta carta do apóstolo Paulo, nessa preciosa carta de Paulo aos Efésios. São 6 capítulos que venceremos nessas próximas semanas, quartas e domingos à noite, e assim meditando na palavra de Deus. E a primeira mensagem tem como título As bênçãos do crente em Cristo, as bênçãos do crente em Cristo Jesus. E começamos, portanto, evidentemente, do capítulo 1, do verso 1 até o verso 13, quando então a palavra, até o verso 14, quando então encontramos o seguinte texto. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a sua boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória de sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, o que ele fez multiplicar-se para conosco em toda a sabedoria e prudência. E fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Amém. As bênçãos do crente em Cristo Jesus, o Senhor. Muitas vezes nós estamos sempre buscando, interessados em receber bênçãos, não é verdade? Muitas pessoas estão sempre nas suas orações, nas suas súplicas, estão sempre elencando uma série de bênçãos que precisam para a sua vida, para o seu dia a dia. Pedem um aumento de salário, pedem uma casa nova, pedem um carro novo, pedem por sua saúde, pedem pela aprovação de um filho na escola, no vestibular ou em um concurso, pedem uma série de coisas ao Senhor. Isso está errado? Há algum problema nisso? Não, evidentemente que nós não podemos pensar dessa maneira.
O Senhor Deus está interessado nas súplicas do nosso coração. Ele está interessado, sim, em saber aquilo que nós precisamos. O único problema é que muitas vezes nós nos concentramos tanto nas bênçãos que nós queremos e devemos então até mesmo sermos bastante sinceros, bênçãos materiais, passageiras para essa vida, questões do dia a dia, do nosso cotidiano, que esquecemos as bênçãos preciosas que nós já temos em Cristo Jesus. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto com aquilo que nós não temos, nos preocupamos tanto com aquilo que queremos ter para uso nesta vida, que esquecemos de tudo aquilo que já recebemos em Cristo Jesus, o Senhor. É exatamente sobre isso que esse texto fala ao nosso coração. O apóstolo Paulo, então, procura lembrar aos Efésios que eles já dispunham de bênçãos maravilhosas pelo fato de estarem em Cristo Jesus. Ele então lembra aqueles irmãos, lembra aquela igreja que eles deveriam olhar, valorizar, considerar e se alegrar pelas bênçãos que já tinham. Deus iria acrescentar outras? Bem, Deus, dentro da sua vontade, vai realizando manifestando a sua misericórdia, concedendo bênçãos para o agora, para essa vida, mas nós não podemos esquecer de desfrutar, agradecer e nos alegrar pelas bênçãos que já temos em Cristo Jesus, o Senhor. Queridos, quando olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, nós vemos que essa carta tem o destinatário bastante definido. É a carta à igreja que estava em Éfeso. Paulo fala isso logo no verso 1. Esta carta foi escrita por Paulo. Ele se apresenta logo no início. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então, destinatário e remetente já está bem claro, né? Paulo é quem escreve e ele remete esta carta para os Efésios, né? Quando olhamos para esse texto, nós lembramos de uma peculiaridade. A peculiaridade das cartas aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e a Filemon. Cartas que foram escritas por Paulo de sua prisão em Roma, aproximadamente entre os anos 60 e 62, conforme registrado lá no livro de Atos, capítulo 28. Paulo, então, está na prisão. Paulo não está num momento feliz, digamos assim, num momento confortável. Mas é interessante, em momento algum de suas cartas, Paulo faz menção negativa, de reclamação, de aborrecimento, de tristeza, pelo fato de estar na prisão. Ao contrário, ele aproveita esse momento para fortalecer a fé daqueles que criam no Senhor Jesus nessas cidades às quais ele se dirige. Nas cidades onde essas cartas deveriam ser lidas, e algumas, inclusive, no caso especialmente da carta aos Colossenses, e muito provavelmente a carta aos Efésios também, cartas que eram circulares e que deveriam ser lidas também em outras cidades, em outras congregações, para o fortalecimento da fé. Isso é uma primeira lição para nós. Paulo, embora preso, não se lamenta. Paulo, embora injustiçado, ele não concentra os seus olhos nas suas adversidades. Ele não usa os recursos que ele tinha para espalhar suas tristezas, para espalhar suas preocupações, para espalhar as suas dificuldades. Ao contrário, ele lança a mão do recurso que ele tinha. Ele não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha telefone celular, enfim, mas ele podia escrever cartas naquele tempo e de uma maneira ainda bastante limitada, mas ele usa esse tempo e esse recurso para falar da grandiosidade das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Então, o apóstolo Paulo, nessa carta, ele, de um modo geral, ele apresenta a doutrina da igreja, desde a eternidade até a obra consumada e completa do Senhor Jesus Cristo, e traz uma aplicação na segunda parte desta epístola, aplicações práticas da vida cristã, as implicações do ser de Cristo, de ser igreja de Jesus neste mundo. Aplicações e verdades práticas para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Paulo, então, diz que ele é o autor, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus.
Paulo então se apresenta como o apóstolo, como um dos apóstolos. Não tendo andado com Jesus, foi buscado pelo Senhor Jesus no caminho de Damasco, e é por isso que ele diz: eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Deus me buscou, Deus me encontrou, Deus foi me buscar lá na estrada de Damasco quando eu estava indo prender a igreja, fazer mal à igreja. Deus foi lá e me buscou, e ele me fez apóstolo, e ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estavam em Éfeso. Muitas vezes, quando pensamos em santo, nós imaginamos alguma coisa totalmente santificada, alguém que já morreu e que está fazendo milagres por aí, mas não. Santos aqui tem o seu sentido muito claro, santos de separados. Esse é o sentido bíblico da palavra santo, daqueles que estão separados pelo fato de crerem em Cristo, não fazem mais parte desta vida, deste mundo sem Cristo, mas estão em Cristo, guardados em Cristo, e são fiéis também a Cristo, isto é, depositam toda a sua confiança para esta vida e para a eternidade em Cristo Jesus. São a esses santos e fiéis que Paulo então escreve. E ele traz uma saudação, logo no verso 2, ele diz assim: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo lembra então a graça. A graça é a causa da nossa salvação. Somos salvos pela graça, não pelas obras. Capítulo 2, Paulo vai deixar isso ainda mais claro. Somos salvos pela graça, é a causa da nossa salvação. E a paz é o resultado que temos quando salvos por Cristo Jesus. Essa graça e essa paz que vem da parte de Deus, que se tornou o nosso Pai, pelo fato de termos Cristo Jesus como Salvador e Senhor, e do Senhor Jesus se tornar o nosso Senhor, o nosso Salvador. E após esta saudação, após essas lembranças tão especiais, o apóstolo Paulo, então, apresenta as bênçãos que nós já temos. Não que teremos, mas as bênçãos que nós já temos em Cristo Jesus e pelo fato de sermos servos de Cristo Jesus. Então, no verso 3, o apóstolo Paulo começa dizendo: bendito seja Deus e Pai. Somente Deus pode ser chamado de bendito. Somente Deus é reconhecido como bendito nas Escrituras. Somente Deus pode ser achado bendito. E Paulo então deixa isso claro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu o quê? Então nós vemos aqui, primeiramente, as bênçãos de Deus. E neste trecho nós vamos ver as bênçãos que recebemos em Deus, as bênçãos que recebemos em Cristo e as bênçãos que recebemos pelo Espírito Santo de Deus. Então Paulo começa pelas bênçãos que temos em Deus Pai. E ele diz assim: Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus já nos deu tudo o que precisamos, nós temos em Cristo Jesus. Muitas vezes encontramos cristãos que estão se lamentando de sua vida, entristecidos, abatidos, chorosos, murmurando, muitas vezes, dizendo-se não abençoados, não contemplados pelo Senhor. Muitas vezes estão fazendo uma avaliação equivocada de sua vida, porque estão fazendo uma avaliação meramente material de sua vida. Estão nivelando as bênçãos de Deus apenas por aspectos materiais que temos no nosso cotidiano, nossa vida. Mas aqui a palavra do Senhor nos diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Ele já nos deu a sua graça passada, isto é, Ele já nos deu a salvação em Cristo Jesus. Ele nos concede a graça presente, todos os recursos necessários para vivermos nessa vida. E Ele nos garante a graça eterna que receberemos na eternidade em Cristo Jesus, conforme nos ensina John Piper. Temos então todos os recursos que precisamos vindos já de Deus, já desfrutamos disso. E então o texto vai elencando e lançando luzes sobre algumas dessas bênçãos que temos em Deus. Diz assim:
Ele nos elegeu nele. Nos elegeu, verso 4 e no verso 5, e nos predestinou. Ele nos elegeu e nos predestinou. Aqui a palavra do Senhor aponta para a soberania de Deus na distribuição da sua graça. A graça que temos, a graça salvadora em Cristo Jesus, que obedece à soberania do Senhor, o nosso Deus, em nos alcançar. É interessante que muitas vezes nós falamos assim: eu encontrei Cristo, você precisa encontrar Cristo ou coisa parecida. Na realidade, o Cristo nos encontra. Não é isso? Cristo nos encontra, Cristo nos acha, Cristo nos localiza. A palavra do Senhor, Deus nos diz, nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para si mesmo. E é interessante, queridos, que isso apresenta a finalidade. Deus nos elegeu, nos predestinou com uma finalidade. E qual a finalidade? Primeiramente, para sermos santos, separados, uma vida de santidade diante do Senhor. Hoje muitos cristãos estão esquecendo da finalidade da sua vida e a razão pela qual foram separados, foram eleitos, foram predestinados por Deus. Estão esquecendo que foram assim designados para a santidade, para uma vida comprometida com Deus, irrepreensíveis. E essa expressão no original, ela remete para a expressão no hebraico que aponta para sacrifício, o sacrifício de Deus que era oferecido a Deus no passado. Sacrifício esse que deveria ser perfeito, irrepreensível, sem mácula, sem mancha, sem defeitos. Então, nós somos chamados para sermos sacrifício perfeito, isto é, irrepreensíveis diante de Deus, santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Deus não quer nada, absolutamente nada, que seja por mera obrigação, arrastando o pé, indo de má vontade. Não, é em amor. Cultivamos santidade e vida irrepreensível diante de Deus, os olhos de Deus diante de nós, não para agradarmos simplesmente as pessoas, porque se assim for, seremos apenas moralistas, né? Mas o Senhor nos chama para sermos santos, não moralistas, santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, com amor no coração, com alegria em fazer, com a boa disposição em vivermos da maneira como o Senhor deseja para nós. E Ele também, ao nos eleger e predestinar, Ele o fez para Ele mesmo, então nos predestinou para si mesmo. Deus nos chama, Deus nos atrai, Deus nos coloca diante dEle para estarmos em comunhão com Ele. Deus deseja manter comunhão comigo e com você. A vida cristã, o cristianismo, a proposta de Jesus não é de uma religião em que Deus está distante, separado, não. É de um Deus presente, do Emanuel, o Deus conosco. Deus nos predestinou para si mesmo, para estarmos com Ele em todo o tempo. E ao estarmos com Ele em todo o tempo, nós então desfrutamos isso, a sua vontade. Somos chamados para Ele mesmo, de acordo com a sua vontade, a sua soberania. Para quê? Para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Aqui Paulo está recorrendo a uma imagem, né, a uma forma que é jurídica, corrente no seu tempo, né, do direito romano, pátria potestas, que era o poder paterno. O pai tinha o direito legal sobre os seus filhos, em todos os sentidos. O pai dirigia a casa, a família, a propriedade, tinha todo o poder. O filho estava sob a sua direção, mas também sob a sua proteção. E aqui o que Paulo está dizendo é que Deus nos faz filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus, nos tornamos filhos adotivos de Deus. E o filho adotivo, nesse contexto, também tinha todos os direitos, plenos direitos, e era também uma ação irreversível. Não podia deixar de ser filho a partir de um determinado momento. Uma vez adotado, sempre adotado, na qualidade plena de filho, sob o pleno poder, proteção, cuidados e direitos dados pelo Pai, pelo poder paterno, pelo pátria potestas de Deus. Somos chamados para esta condição, de sermos filhos plenos do Senhor,
o nosso Deus. Mas não apenas isso, Ele nos chama para sermos filhos e para o louvor da sua glória, para o louvor da glória da sua graça. Somos chamados para proclamar o louvor, para sermos instrumentos de louvor da graça do Senhor. Que graça é essa? É o favor imerecido, é o presente imerecido que recebemos gratuitamente, como diz o texto, através do sacrifício de Cristo Jesus. Jesus, de uma forma maravilhosa, nos deu gratuitamente esta graça. É uma redundância, é verdade, porque a graça é algo que não paga, pelo qual não pagamos. A graça gratuita, o presente gratuito é que o Senhor nos concede por meio de Jesus Cristo, a salvação, a vida nova em Cristo Jesus. E ele então avança dizendo que nele, isto é, em Cristo, temos redenção e temos também o perdão. E aí Paulo começa a segunda sessão. Ele fala então das bênçãos que temos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós desfrutamos de redenção e perdão. Redenção é o pagamento do preço, do resgate, é o pagamento para que eu tenha algo de volta. E foi isso que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Ele nos redimiu, Ele nos buscou, nos resgatou e perdoou também. Em outra série de mensagens já falamos que o perdão tem um sentido de levar embora. É isso, levar embora. O perdão aponta para algo que é levado embora. É isso que Jesus faz. Quando Ele chega em nossa vida, Ele leva o pecado embora. Ele tira o pecado de nós, Ele leva embora o nosso pecado e Ele manifesta a riqueza da sua graça, a graça que opera em nós, mesmo não merecendo. Mas Ele aplica a sua graça, retira, leva embora o nosso pecado. É sobre isso que Miqueias fala quando lá no capítulo 7, no verso 8, Miqueias diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade, te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades, tu lançarás os nossos pecados nas profundezas do mar. Viu? Deus lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. É esta a ideia do Deus que tira os nossos pecados e os leva para bem longe, e Ele assim o faz por meio de Jesus Cristo gratuitamente. É graça, não é boa, não é obra, não é o que fazemos, não é sacrifício, mas a graça do Senhor. Mais ainda, Ele fez multiplicar para conosco tudo isso, né? Ele fez multiplicar para conosco toda essa graça com sabedoria e prudência. A graça que alcançou Paulo, os Efésios, nos alcança hoje também e é multiplicada para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, o Senhor. Ele também fala que Deus nos dá a condição de conhecer o mistério da sua vontade. O Senhor nos dá capacidade, visão, entendimento espiritual para entendermos o seu plano. Enquanto não temos Jesus como Salvador e Senhor, nossa mente fica embotada. Não temos condições de entender por que Jesus veio, por que Jesus morreu, o que significa isto ou aquilo. Mas quando Cristo entra em nossa vida, quando somos transformados, o Senhor abre o nosso entendimento espiritual, nossa visão espiritual. O Senhor nos dá entendimento para a dispensação da plenitude dos tempos de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Em Cristo tudo se converge. Toda a história converge para Cristo. Jesus dividiu a história, Jesus é quem comanda toda a história. Quando trabalhamos o livro do Apocalipse, nós vemos que Ele abre os selos, Ele dá o direcionamento da caminhada final da humanidade. Ele é o Alfa e o Ômega, é quem abre e quem fecha. O Senhor tem, portanto, tudo nas mãos, tudo converge para Cristo Jesus. E diz o texto no verso 11, nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. É interessante, ele fala que fomos feitos herança.
Nós somos herança de Deus, né? E isso aponta para algo maravilhoso. Somos valiosos e preciosos para Deus. Muitas vezes nós falamos, não temos nada, não valemos. Valemos sim, valemos para Deus. Não temos valor por nós mesmos, mas Deus, em Cristo Jesus, atribui valor à nossa vida, tanto que Ele fala que nós nos tornamos herança da parte de Deus. E não apenas somos herança, mas temos uma herança, a herança dada pelo Senhor, a vida eterna em Cristo Jesus, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que antes havíamos esperado em Cristo Jesus. Por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas vão louvar o nome do Senhor. Às vezes ficamos muito preocupados, né, com grandes milagres, né? Muita gente está correndo por aí atrás de grandes milagres, né? Mas o maior milagre é quando uma vida se transforma pela presença de Jesus. É quando a vida é para o louvor, serve então, é usada para o louvor da glória do Senhor. Cristo transforma a nossa vida, nos torna valiosos e faz com que a nossa vida seja para a glória, para o louvor da sua glória. Por último, o texto nos fala, nos versos 13 e 14, as bênçãos que recebemos no Espírito Santo de Deus. Bênçãos em Deus, bênçãos em Jesus Cristo e agora as bênçãos no Espírito Santo de Deus. E diz assim, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação e nele também crido. A bênção do Espírito, que o Espírito Santo traz para nós, vem do ouvir a palavra do Senhor. E quando ouvimos a palavra do Senhor, o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, da justiça de Deus e do juízo. E é a partir daí que podemos crer em Cristo como Senhor e Salvador. Ouvimos a palavra e cremos em Cristo Jesus como Salvador e Senhor. Neste momento, então, o texto nos fala, fostes selados, selados. O selo indica uma transação comercial que foi realizada. O selo indica autenticidade, algo que é verdadeiro, algo que está atestado que é verdade. O selo indica propriedade, é meu, está selado. Lembra que Deus selou os seus filhos antes da intensificação e da grande tribulação? O selo, portanto, indica posse, propriedade, proteção, pertencimento. Somos selados com o Espírito Santo da promessa. E mais, nos diz no 14, ele é a nossa garantia, né? A garantia de Deus sobre nós. Deus garante, e essa garantia ela indica um primeiro pagamento, é isso? Uma garantia. O Espírito Santo em nós garante que Deus vai cumprir, vai completar lá na frente a sua promessa plenamente. Temos a garantia do Espírito Santo em nós de que Deus vai cumprir cabalmente tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele tem nos garantido. A redenção, a nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Tudo que o Senhor prometeu, tudo que o Senhor garantiu, Ele vai cumprir. Nós somos privilegiados, meu querido, minha querida. Você talvez esteja entristecido, abatido, preocupado com questões diversas da sua vida. Todas elas, eu imagino, são importantes, sim. É importante aquilo que nós temos e precisamos para o nosso dia a dia. Mas antes de se lamentar, antes de se entristecer, antes de entregar os pontos, lembre das bênçãos que você já tem, que todo aquele que crê em Jesus já tem, as bênçãos celestiais. Deus já nos deu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Temos tudo aquilo que nós precisamos em Cristo Jesus. O mais o Senhor acrescentará no tempo dele, da forma dele, para o louvor da sua glória também. Então, querido, esteja firmado no Senhor, confie no Senhor, não deixe a sua alegria ir embora por algumas questões materiais ou dessa vida. Agradeça, louve ao Senhor pelas bênçãos eternas que você já tem garantidas e que ninguém pode retirar de você, porque garantidas e dadas pelo Senhor, o nosso Deus. Você já é uma nova vida em Cristo?
você já está com Cristo Jesus, o Senhor? Se não, entregue a sua vida a Jesus nessa hora. Coloque o seu coração diante do Senhor e diga: Senhor, eu quero também participar dessas bênçãos celestiais. Eu quero Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu entrego a minha vida, me arrependo dos meus pecados, coloco o meu hoje, meu amanhã e minha eternidade em tuas mãos. Dessa maneira, querido, receba o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. E meu irmão e minha irmã, confie em Cristo, alegre o seu coração. O Senhor já tem dado a você tudo aquilo que é necessário. Vamos orar? Querido Pai, nessa noite eu quero pedir ao Senhor que alegre o coração do meu irmão e da minha irmã com todas as bênçãos que o Senhor já tem garantido. Que o Senhor possa receber também as vidas que neste momento estão se colocando diante do Senhor, dizendo: aqui está a minha vida, Senhor, entra em meu coração. E que de uma forma toda especial, essas verdades preciosas possam ficar guardadas em nosso coração. É a súplica que fazemos, no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.